todas, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da N5. Para quem quiser conhecer mais sobre a gente, n5now.com. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Hoje a gente vai falar de Data Storytelling, um dos temas mais relevantes, né, da nossa curso. E hoje o nosso convidado é o Arthur Pefari, consultor Data de Analytics, pelo pago, né, das apresentações, dos dashboards. Arthur, muito obrigado aí por você aceitar esse convite. Por favor, a bola está contigo. Vou começar, por favor. Muito obrigado, Marcelo. Bom, eu que agradeço aí as palavras e me sinto agradecido por estar aqui falando de um tema tão importante. Vou compartilhar a tela para que a gente possa iniciar a apresentação. Bom, como o Marcelo bem falou, hoje a gente vai falar de Data Storytelling, né? Como contar uma boa história com dados, né? E eu começo aqui com um slide que descreve um pouco o problema que a gente encontra hoje na maioria dos casos, né? Então, por que a gente vê tanta apresentação com baixo grau de interesse ou relatório, dashboard tão ruim, né? A gente tem hoje uma facilidade de encontrar, de obter, de acessar dados, né? E criar relatórios e dashboards, né? Com o aumento também dessa quantidade de dados e as ferramentas também que avançaram nesse sentido, a capacidade de combinação entre elas não facilita a comunicação, não facilitou a comunicação, dificulta. Imagina você ter que fazer uma análise com poucas variáveis e, de repente, você se depara com milhares de variáveis. Então, você acaba tendo mais dificuldade em tomar as decisões e encontrar as melhores informações, os melhores dados para trazer as melhores informações para ajudar a tomada de decisão no negócio. O baixo custo de armazenamento, né? A redução do custo de armazenamento, que fez com que a gente conseguisse armazenar mais dados, né? O alto poder computacional que isso provocou, né? Porque quanto mais dados armazenados, mais poder computacional a gente precisa ter, você acaba entregando milhões de dados na mão de analistas de negócio que antigamente a gente não tinha, né? E um outro ponto muito importante é que a nossa jornada acadêmica pouco fala, né, em trazer maneiras de escrever sobre os dados numéricos, né? Então, a gente tem cursos de graduação muito focados em exatas, com poucas matérias em que se aborda esse tema de como contar uma boa história, né? Como falar sobre dados numéricos, ok? Bom, e aí o essencial agora, baseado nesse contexto, é saber contar uma boa história com dados, não é mesmo? Vamos lá. Hoje a gente vai falar, né, de 5 itens aqui, vai ser uma coisa rápida. Vamos falar da preparação, os objetos visuais, vamos falar um pouco de carga cognitiva, como contar uma boa história, e a gente encerra com umas considerações finais. Tudo bem? Vamos lá. Preparação, né? Uma coisa muito importante é, por mais difícil que seja a sua análise exploratória, resista em apresentar, né? Você gasta muito tempo analisando, minerando dados, buscando fonte, combinando informação, mas o mais importante é o que isso traz depois da sua análise, né? Então, a gente tem que focar nas respostas das perguntas que a gente pode fazer sobre os dados do negócio. Então, assim, a apresentação, ela tem que servir como veículo onde você tem lá a análise exploratória, você encontrou, você descobriu o que precisava, você vai trazer ao público somente aquilo que é informação. Então, assim, a gente vai focar numa análise explanatória, né? A gente apresenta resultados das análises que respondem às perguntas feitas inicialmente, ok?
Bom, um modelo aqui bem rápido, imagine que você tenha que desenvolver um modelo para determinar a probabilidade de inadimplência de um banco, né? Então, imagine, você tem inúmeras variáveis, você tem inúmeros processos, modelos, um monte de trabalho que se faz em cima desses dados, né? Imagina uma apresentação onde você vai apresentar toda essa metodologia que você usou para chegar num modelo, para chegar num resultado final. Você vai fazer com que seu público faça, de novo, a análise exploratória que você já fez. Talvez não seja tão interessante, né? Se você vai apresentar para a tua equipe que é responsável, sim, por modelos, de repente isso torna, sim, talvez interessante e ponto a ser discutido, metodologias e tal. Mas para um público que está interessado no resultado dessa análise, de repente isso não é a melhor forma de abordar o tema, né? E sim trazer já um resultado, né? Explicar o que de valioso você encontrou nesse estudo, tá bom? E aí, uma citação importante também, uma informação eficaz é aquela que faz com que o espectador tome uma decisão após recebê-la, né? Então, se eu falo que a taxa de inadimplência chega à metade ou mais que a metade da base de clientes, isso pode fazer com que o meu espectador, o meu público, tome uma decisão a partir disso, né? E é isso que realmente a gente quer, tá? Uma outra coisa que é uma situação que é decisiva para você definir o nível de controle que você tem quando você tem diferentes modos de apresentação e públicos, né? Por exemplo, falando de controle, quanto controle o apresentador tem sobre a informação que ele fornece, né? Se eu estou falando de uma apresentação ao vivo, eu tenho muito controle. Eu estou explicando ela. Então, eu não preciso ter uma carga de detalhe muito grande, a gente vai ver no próximo item. Mas como eu tenho um total controle da apresentação, eu posso explicar muita coisa no momento que eu estou fazendo. Quando um relatório com dados históricos, que você faz baseado numa análise, você tem um controle médio, né? Porque você tem um dado estático, mas você não está em contato com o seu público. O relatório está lá para os seus usuários acessarem. Então, você tem que aumentar, você tem um nível de controle muito baixo e aumentar o nível de detalhe, né? E muito baixo quando você tem um dashboard, por exemplo, que você tem dados futuros, ou seja, você não tem a possibilidade de falar com o seu usuário de uma maneira que você explique os dados. Então, você tem que fornecer a ele mecanismos para ele conseguir fazer as análises e tomar as decisões, né? Então, olhando da ótica de controle, essa é a decisão que a gente tem que tomar. Olhando para o nível de detalhe, ou seja, qual o nível de detalhe que a gente tem que ter na apresentação, se você está no modo de apresentação ao vivo, o nível de detalhe pode ser mínimo, né? Pode ser muito baixo, porque você está ali, você sabe o que você está falando. Então, você vai explicando mais e detalhando menos, né? Quando você tem um relatório que já está estático e você apresenta um relatório sobre uma análise, né, você aumenta o grau de detalhamento, ou seja, você não está para explicar. Então, a apresentação tem que ser muito, muito mais autoexplicativa, ok? Isso acontece igual com os dashboards, né? Você tem os dashboards lá que são estáticos, então você dá ferramentas para o usuário conseguir navegar e ter uma resposta, ter o entendimento que você gostaria sobre o relatório. Ok? Bom, outra coisa importante nesse contexto de preparação é obter uma narrativa, né? Então, antes de começar, você tem que ter uma narrativa para você esboçar o conteúdo que você vai apresentar e ter uma ordem, um fluxo, né, da comunicação. E tem algumas técnicas que a gente encontra aí na literatura, né? Uma história de 3 minutos é um exemplo, ou seja, o que você diria para um público se você tivesse 3 minutos para falar sobre o tema. Então, você cria um texto e tenta, com pouquíssimas palavras, né, que, claro, 3 minutos, você consiga explicar o tema. A grande ideia seria um parágrafo, né? Como é que você fala, né, o que você tem para explicar em poucas palavras. E o storyboard, que é você praticamente descrever o topo dos seus slides, ou o topo das suas páginas, os títulos das suas páginas, em post-its, né? Hoje tudo digital, você pode fazer também de forma digital, mas escrever isso numa ordem cronológica ou uma ordem lógica que faça sentido para a sua comunicação, né? Isso também você pode fazer para um gráfico, né? Você tem um gráfico que você coloca num relatório e você olha para ele e fala, tá, mas o que isso diz?
tente fazer um gráfico, uma frase com esse gráfico. Quando você faz uma frase com um gráfico, se essa frase tem sentido, significa que esse gráfico te traz uma informação. Tá? Bom, enfim, sobre o contexto que a gente sabe até agora, a gente tem que focar nas respostas, identificar o método que será feita a apresentação, né? Se eu estou nela, se não, se é estático, se é dashboard, se é, né? E fazer com que o seu público absorva ao máximo a informação que contém nessa apresentação. Né? Bom, próximo item, objetos visuais. Né? Isso é muito importante no tema de data visualização. Bom, eu podia ficar aqui falando de gráfico de linha, gráfico de barra, gráfico de rosca, de pizza. Há inúmeros gráficos que a gente pode abordar, acho que isso não é o tema, isso é um pouco particular. O que a gente pode trazer aqui é, né, uma leitura de um pouco diferente, que os gráficos interagem com o nosso sistema visual, diferente de uma tabela que interage com o nosso sistema verbal. Uma tabela a gente lê, um gráfico a gente vê, né? Então, o gráfico a gente consegue ter uma leitura um pouco mais rápida, tá? Aí eu coloquei aqui, as ferramentas hoje são inúmeras, né? As mais populares a gente consegue, né, facilmente encontrar numa busca do Google, que é o Tableau, um Power BI, um Click, um Looker, um Grafana, o próprio Office ainda serve bem, e o Zoho Analytics, né? Mas a gente também tem para bibliotecas de desenvolvimento, se você quer fazer uma plataforma web e você quiser fazer uma área de dashboards, você pode usar bibliotecas também muito avançadas, já com uma gama visual muito bonita, muito elegante, né? Então tem ali ChartJS, MChart, D3, HighCharts, a Grid, que é focada em tabelas, são tabelas muito responsivas, muito boa biblioteca de tabelas, Apex Charts, e você tem também websites para se inspirar, né? Então, assim, você tem uma ideia, tem um dataset que você às vezes não sabe como mostrar ele, te aconselho a consultar um desses nomes que tem aqui como sugestão, que você vai provavelmente ter alguma ideia de como apresentar os dados que você deseja. São muito bons para você ter inspiração. Eu gosto bastante. Mas cuidado, né? Porque a gente tem que cuidar da carga cognitiva, né? A carga cognitiva é o esforço mental que o seu público faz para entender aquilo que está na tela, né? E ele é limitado. Então, se você põe uma porrada de coisa na tela, aquilo cansa a vista, cansa a mente, e a partir do momento o seu público não consegue entender mais nada, né? Então, se você usa alguns elementos que tem, né, hoje, que a gente conhece, te ajuda muito a deixar mais claro, mais clean e com uma carga mais leve, né, para que o usuário entenda mais rápido e tenha menos cansaço, né? Então, por exemplo, quando você aproxima objetos, né, a gente entende que eles fazem parte de um grupo. Aqui, com certeza, todo mundo leu como coluna, e aqui também você lê como linha, né, porque a disposição e a distância entre as bolinhas, ela faz o seu olho ter uma direção de leitura. Isso é bom para a tabela, né? Você quer que o usuário leia na horizontal, leia na vertical, você pode mesclar larguras e alturas para você ter o direcionamento da leitura que você deseja. Isso é uma proximidade. Né? A similaridade, ou seja, quando você vê formato, vê cor, vê tamanho, isso também ajuda a você focar onde quer que você leia, que o usuário leia, né? Então, aqui nesse caso, a gente vê que tem 3 grupos, mas também tem um grupo que é o vermelho e tem um grupo que é o azul, assim como o quadrado e a estrelinha nesse caso, né? Para a tabela, você pode alternar a cor de linha para você chamar atenção também. Essa é uma outra técnica que você pode usar. Acercamento, né? Você pode sombrear um dado, né? Cercar uma quantidade de dados. Então, são técnicas que você usa para você trazer mais foco, né? Para você deixar mais claro o que você está querendo informar para o seu público. Ok? Isso é um exemplo, né? Você tem uma carga cognitiva grande aqui, você tem escala, você tem linha de grade, você tem o eixo X com o mês, com o nome completo, você tem legenda, e aqui você tem, um exemplo, claro que aqui não é talvez o melhor exemplo que a gente possa ter de diminuição de carga cognitiva, dá para melhorar ainda muito esse gráfico, mas ele mostra bem uma distância, né? Isso é muito mais clean, né? A série de dados aqui, a gente não precisa ter a série de dados aqui, né? A gente pode ter a série de dados, o rótulo dos dados, eu digo,
a partir do momento que eles se deslocam, porque é ali que está o problema, né? Ou a solução, ou, né, a vantagem, dependendo da informação que a gente tem na tela. Tá? Então, assim, pensar na carga cognitiva, né? Deixar menos, deixar mais leve, usar mais branco, usar espaço, não encher, tem um espacinho aqui, vou colocar uma informação. Não, pode deixar, às vezes é bom ter um espaçamento um pouco maior, menos informações, mais telas, um gancho entre as telas, né? Para que você tenha uma conversa entre os temas e que a pessoa consiga passar o seu gráfico, sua apresentação um pouco mais leve. Bom, e aí como contar uma boa história, que acho que esse é a principal dificuldade que a gente tem em encontrar hoje, né? A gente pode aqui usar um pouco das técnicas do mundo do cinema e do teatro, né? Para ajudar a contar a história. Por exemplo, você tem uma retórica convencional, que é encher um slide, né, de indicador estatístico, você vai ficar com uma guerra com o leitor, você falando uma coisa, o leitor na cabeça dele tentando falar, não, mas não é bem assim, tal. Não é suficiente, porque o público também não age só pela razão, o público também age pela emoção, né? Então, quando tem uma narrativa inteligente que te emociona ou que te leva para um estado mais de atenção, você está percebendo, você está interessado, a sua reação é diferente, né? Então, e quando a história é reduzida só a fatos, ela não se torna tão interessante. E aí você tem a melhor, que é através de uma história, né? Uma história une ideias, emoções e prende a atenção do público. Então, você traz uma narrativa com início, meio e fim, não necessariamente nessa ordem. Você tem o seu público muito mais preso, muito mais atento ao que você vai mostrar a seguir, ou ao que você está mostrando. E é mais fácil, né? Assim, não é mais fácil, ele é mais difícil, exige criatividade. A gente sabe que existe muita arte em contar uma boa história, além de ser uma área de exatas, porque mexe muito com o número, existe a arte de você conseguir unir essa parte toda da contagem, de contar uma história. Bom, tem começo e fim, como eu disse, claros, né? Mas não necessariamente nessa ordem. Vamos ver então. Bom, o que a gente pode dizer no início é, claro, o contexto, né? Preparar elementos essenciais, né, da história, ambiente, estado onde passa, qual que é o resultado desejado, né? E envolver o público, né? Provocar o interesse, responder as perguntas que podem estar na cabeça deles, como, tipo, por que eu estou aqui, né? Isso serve para mim, né? O meio, que é você se aprofundar, né? Entra na situação, traz exemplo, traz comentário, mostra alternativa, mostra o que pode acontecer se ninguém fizer nada, né? E no final você termina com uma chamada para ação, próximos passos, né? A partir daqui, o que eu quero que você faça? A partir do momento que você viu a minha apresentação, eu quero que você seja uma pessoa diferente, você aprenda algo, você faça algo, você tome uma ação, né? Se eu te mostrei que a venda está caindo e você é o responsável pela venda, com certeza você vai tomar alguma atitude. E usar os atributos atentivos, claro, que a gente acabou de mencionar, que é você falar, você não falar, você marcar aonde você quer que o público preste atenção, né? E usar isso a seu favor em caso de colocar senso de urgência e tal. Você pode trocar a ordem desses cards também, né? Claro, ninguém põe um meio no começo, é mais difícil, mas você pode falar do fim como uma maneira de chamar mais atenção, né? Quantos filmes a gente assiste que a gente vê alguém morrendo e depois você fala, pô, quero saber o que aconteceu porque esse cara morreu. Então você fica até o final para ver o que aconteceu e por que esse cara morreu. Então você pode sim inverter a ordem das coisas, não é uma regra. E a estrutura da narrativa precisa ser o centro da comunicação, isso é muito importante. Então você tem que conectar sempre as coisas, né? Você tem que escrever na sua apresentação. Se é um relatório, você não pode deixar apenas números. Você tem que conectar as coisas, tem que explicar as coisas. Eu sei que é difícil, por exemplo, você faz um dashboard no Power BI, você não sabe que número que vem. Mas você pode fazer variáveis, criar variáveis condicionadas a um valor ou não, e tentar deixar, né, um texto pré-escrito para ele receber, dependendo do que ele recebe como informação, ele explica uma coisa, né? Então a narrativa precisa estar no centro, ela liga toda a sua apresentação no começo, meio e fim. Né? Então, numa ordem que, claro, que faça sentido, né? E as páginas têm que estar conectadas umas com as outras. E as considerações finais aqui, né? Que é tudo que a gente falou agora, né? A gente
passou aí pelo contexto, né? Saiba claramente o tema que você vai apresentar, defina o método, né? Eu vou estar na apresentação, não, é um dashboard, eu vou enviar isso para alguém, é um PowerPoint, isso é importantíssimo saber, conheça o público, né? Precisa de muito detalhe, é um público que nunca viu esse tema, estou mandando um relatório de finanças para o RH, às vezes precisa ter mais detalhe, vice-versa, né? Então, você precisa conhecer o público, enuncie a sua história, ou seja, tipo, clareza, né? Tenha muito claro o que é, e planeje o conteúdo, fluxo de dados, que é lá a história, a grande ideia, a história em 3 minutos, storyboard, para você conseguir, a partir daí, escolher um visual apropriado, né? Que tipo de elemento gráfico você precisa, se você vai usar gráfico de linha, se você vai usar tabela, não tem problema, se o dado é muito simples, você pode usar um card com uma informação e um texto, não precisa ser gráfico, não necessariamente sempre precisa ter um gráfico, né? Elimine a carga cognitiva, isso aqui falamos agora, né? Então, excesso de borda, caixa, em tabela, não precisa de linha, dependendo da quantidade de registros, os números não vão cair, né? Cores também, tentar usar uma paleta mais pastel, mesmo que você use para um heatmap, tentar ser uma cor única e não aquela confusão de cores, né? De escala de termômetro. E no final, contar uma boa história, né? Ter um início, meio, fim, trazer várias perspectivas de uma mesma informação, se você acha que uma única não é suficiente, né? E, claro, sempre tem uma narrativa como centro da comunicação, né? Então, sempre ter a narrativa ligando as partes todas da sua comunicação. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Esperamos que você tenha sucesso nas suas próximas histórias com dados. Está aí o slide, se você quiser saber mais, fale com a gente, conte com a N5 e muito obrigado. Maravilha, Arthur, sensacional. Acho que foi no ponto aí, né? Breve, respeitando aí o horário, né, de todo mundo. Cara, só uma perguntinha que me fizeram aqui em relação a ferramentas, né? A pessoa que está aprendendo hoje, né, desenvolvendo, por exemplo, né, os dashboards e tal, o que se sugere aí aí, ferramenta mesmo, né? As mais populares hoje, para que quem está começando possa ter essa dica. Se eu entendi bem a pergunta, a pessoa está começando com essa... usar dados para contar histórias, acessar... Assim, se trabalha numa empresa, né, e tem acesso a dados, né, e tem ferramentas, na verdade, você precisa ter a base, é isso que eu entendi a pergunta. Bom, olha, para ser bem sincero, hoje, se você não tem nada que não tenha resposta nas plataformas, nas redes sociais. É muito difícil você... Claro, existem cursos, né, existem treinamentos, né, a própria página do Power BI tem lá, sem pagar nada, eu esqueci o nome agora, eu entrei, e você tem um passo a passo para construir o que você quiser. Então, hoje em dia, a informação, a educação está muito à mão, né? Você não necessariamente precisa pagar para alguma coisa, né? O mesmo para Tableau, o mesmo para Click, né? O mesmo para as ferramentas, para as mais populares. Então, ele sempre tem alguém com algum canal que explica muito bem o que você está precisando fazer. Eu aprendi muito, né, porque eu sou da época antiga, eu fiz cursos lá atrás de Excel, mas é uma outra época, um outro momento. Quando eu cheguei na era do Power BI, eu foi usando a ferramenta e buscando conhecimento na internet que eu me aprofundei e consegui mais experiência. Maravilha. Arthur, por último, cara, deixa aí o seu contato, como é que as pessoas te acham, teu LinkedIn, por favor. Claro, meu LinkedIn é Arthur Pepato, Arthur com TH, Pepato, está no invite, né? Você me acha fácil lá no LinkedIn. E pode mandar mensagem pelo LinkedIn que eu com certeza vou dar total atenção. Beleza. Pessoal, então é isso. Muitíssimo obrigado aí pela tua participação.
e até um próximo webinar. Muito boa noite, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.